Com as intensas chuvas em várias partes do estado de Minas, milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as próprias casas e perderam tudo o que tinham. Até a última semana, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o SEDEC, 402 cidades mineiras estavam em situação de emergência. O número de pessoas desabrigadas chegavam a 7.336. Outros 47.912 estavam desalojados. Foram contabilizados também 25 mortes em decorrência das chuvas. Em Ibiá, o rio Misericórdia, que corta a cidade, já está acima do seu nível máximo. O rio transbordou e já começa a atingir áreas residenciais que se localizam próximo à margem. Casas dos bairros Niterói e São João já estão sendo monitoradas pelas autoridades da cidade. Na última semana, as águas do rio invadiram a área de recreação da fábrica da Nestlé, causando alagamento no campo de futebol e no estacionamento da empresa. Em Patos de Minas, segundo o Corpo de Bombeiros, o nível do rio Paranaíba já ultrapassou os 11 metros, número considerado muito acima do normal. Em comunicado oficial, a Prefeitura informou a interdição da Ponte do Arco. A ligação entre os bairros Jardim Paulistano e Cristo Redentor também foi bloqueada, pois há riscos na ponte sobre o córrego do Monjolo, próximo à entrada do Parque Ecológico. Em São Gotardo, houve o desmoronamento da ponte que passa pelo córrego Confusão, dentro do perímetro urbano da cidade, e que liga o centro aos bairros Alto Bela Vista e Saturnino Pereira. Parte da estrutura da ponte cedeu e um poste de energia elétrica caiu dentro do córrego. Além do desmoronamento da ponte, outros pontos da Avenida 30 de Setembro também estão comprometidos. Anteriormente, o córrego já havia transbordado, alagando ruas, casas e deixando veículos no meio da forte enxurrada. Em Campos Altos, uma cratera se abriu na Avenida José Bueno de Paula, uma das vias de acesso ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, e também um dos pontos que liga a entrada da cidade. Em Araxá também tivemos muitos pontos de alagamento, quedas de árvores centenárias e destelhamentos, né, Omara? Uma situação complicada que se repete sempre nessa época do ano. Pois é, Gi. Todos os anos é a mesma coisa, né? Aqui em Araxá e várias cidades aí do país. Em época de chuva, as áreas, né, que sempre inundam, né, continuam, né, trazendo problemas para a população aí, né? Em época de campanha, os prefeitos aí prometem resolver o problema, né, de todo mundo, né? Mas até hoje não teve um que tivesse, assim, a coragem, né, de cumprir essas promessas. São ruas mal planejadas, assim, com escoamento de água mal feito pelos cocos, né? Então, aqui em Araxá, por exemplo, aquela avenida João Paulo II, todos os anos dá problema, né? Esse ano, sim, foi o caos lá. Não sei se você viu os vídeos que a gente estava vendo na internet aí. Dá problema desde sempre. A Wilson Borges é a mesma coisa. Assim, eu morro de dó daquela pessoal que tem loja ali, que tem comércio ali, as casas, porque a água chega a vir aqui quase no meio da perna aqui, né, embaixo, aqui no panturrilha. A Rua Pará, assim, onde tem aquelas famílias que foram, né, ocupando o local ali, todos os anos é um caos. As famílias perdem tudo, você tem que arrumar móveis, colchão, tudo para aquelas famílias, porque realmente elas perdem tudo. E todo ano, toda eleição, né, os prefeitáveis aí prometem, né, mundos e fundos para aquele povo ali. Então, assim, o asfalto da cidade está esfarelando, né, com essas chuvas, então, é assim, aquela Honório de Paiva Abreu, o pessoal passou um asfalto por cima ali, em 15 dias o asfalto saiu ali. Virou aquela buraqueira de novo ali. É puro buraco aquela rua. Então, assim, aquela rua é uma vergonha. A cidade cresceu muito para aquele lado ali, tem muito bairro novo ali. Então, assim,
é muito carro subindo ali, né? Então, assim, eu dou aula ali naquela região e assim, eu tenho que desviar dos buracos, quase batendo de frente com outros carros. Então, assim, é o caos mesmo. Mas a população também precisa ajudar, sabe? Que o que eu vejo muito é gente jogando lixo no chão, jogando lixo pela janela do carro, e isso também compromete muito, né, o escoamento das águas, né? Então, as pessoas precisam ter mais educação, sabe? Porque isso causa entupimento dentro dos bueiros aí e compromete, né, o escoamento da água na época de chuva também, né? Então, a população precisa colaborar com isso aí. Aí, mas a pessoa fala assim, mas a cidade de Araxá não tem lixeira para a gente jogar o lixo, né? A gente está com ele na mão. Aí eu falo assim, gente, põe no bolso, né? Põe no carro, põe na bolsa, sei lá, só não joga no chão, né? Para não causar isso daí na época de chuva. E a gente tem que continuar cobrando, né? Dos prefeitos, isso daí, mas a gente precisa fazer a nossa parte também, tá? Então, todo ano é esse caos, Gina. Então, não tem jeito, entra prefeito, sai prefeito, é a mesma coisa. E a população mais uma vez sofrendo, né, Ellen? Qual que é o cenário aí em Uberaba? Sim, primeiro eu queria deixar toda a minha solidariedade ao povo mineiro, de modo geral, e também ao povo baiano, que esse ano sofreu muito com essas chuvas aí, né? Foi uma situação terrível, muito terrível mesmo. Aqui em Uberaba, particularmente, já tem alguns anos que após muito tempo, assim, uma obra que durou pelo menos 8 anos, a gente conseguiu resolver um pouco esse problema de enchentes aqui com essas chuvas grandes. Então, quando chove em volumes grandes, como aconteceu nesses últimos dias, até a chuva sobe muito rápido, mas o escoamento dela acontece numa velocidade maior, então a gente não está tendo mais problema de alagamento, como acontecia com frequência. A principal nossa região aqui, a principal região nossa central, que é Leopoldino de Oliveira, Guilherme Ferreira, Fidelis Reis e Santos Dumont, eram as avenidas que mais eram as prejudicadas. Hoje, quando chove muito em pouco tempo, ela ainda alaga, mas nada perto do que era comparado antes. Então, eu considero que as obras, depois de gastar muito, mas quando eu digo muito, é muito dinheiro mesmo, aparentemente, perto do que estava antes, solucionou o problema. Mas o que essas chuvas elas trazem para a gente é o seguinte, é que todos os anos, nessa época do ano, a gente sabe que essa região nossa aqui, a gente sabe que exatamente nós vamos passar por isso daí. A região, por exemplo, de Belo Horizonte, Betim, a grande BH ali, a gente sabe que vai passar por esses problemas. Aí eu fico me perguntando, que nós temos um pretenso candidato aí a ser governador de Minas, chamado Calil, que ele deve estar de férias na Patagônia, né? Porque ele sumiu, Belo Horizonte estava lá um caos também, e aí, você ouviu falar dele? Porque eu não ouvi, não, tá? E quer ser governador de Minas. Deus me livre, Minas Gerais não merece um candidato desse, tá? Deus nos livre de uma praga dessa. Uma outra coisa que a gente também tem que deixar, que a gente também tem que falar, é sobre bandeira tarifária. Porque falar de enchente, falar de rios subindo e falar de energia num preço desse é um absurdo. Então, o governador atual falou que tentou baixar a bandeira tarifária, mas foi o ministro de Minas e Energia falou, não, querido, não vamos baixar, não. Eu acho engraçado que os governos, quando eles não conseguem, é tudo culpa do presidente, é tudo culpa da equipe do presidente, é tudo culpa. Mas a solução mesmo, ninguém propõe, né? Mas aumentar imposto e colocar para o trabalhador, é isso aí mesmo. Então, aqui em Uberaba, nesse sentido, nós estamos pagando imposto, bandeira tarifária nas alturas. Quero saber, você que está aí nos assistindo, quanto veio a sua energia? Conta pra gente, manda aí nos comentários.
Fala pra gente quanto veio sua energia, tá? E se inundou aí na sua cidade. Aqui, por enquanto, nós estamos tranquilos, porém vigilantes. E a conta de luz, se você não pagar, vai cortar, tá bom, querido? É isso, um abraço. E em Uberlândia, Vanderlei, será que a gente vai ter administradores públicos aí que consigam resolver algum dia o problema ali do rio que vira a Rondon Pacheco, Anselmo Alves dos Santos? Tudo ali vira Rio Berabinha, né? Tudo se iguala. Gi, assim, eu acho difícil, tá? Assim, a gente sabe que é uma situação muito triste, principalmente essas regiões mais carentes, né? Que tiveram aí Bahia, Minas, né? Muito assolado. Que assim, a gente sabe que é um problema difícil de ser resolvido em muitas regiões. Outra, esses desastres naturais, né? Essas chuvas intensas, a gente sabe que de épocas em épocas ela vem. Eu me lembro, eu era ainda criança ali deu uma enchente aqui na Rondon Pacheco, tá? Praticamente destruiu a Rondon Pacheco, ela só tinha uma galeria na época, e chegou a inundar o Praia Clube. Então foi assim, então isso ocorre. Eu estou falando isso por quê? Porque já vem aqueles ecochatos, aqueles ambientalistas falar de mudança de temperatura por conta da intervenção aquecimento global. Do homem, aquecimento global, atribuindo isso à antropogenia, né, que é uma mentira. Isso sempre ocorreu, sempre vai ocorrer. Então, assim, isso aí é ponto pacífico. Nós vamos ter que enfrentar isso durante o tempo. Agora, a Rondon Pacheco é uma situação, assim, já fizeram várias intervenções e não se conseguiu resolver. Eu tenho algumas dúvidas, por quê? Essa última chuva foi realmente uma tromba d'água, veio muito rápido, um volume de chuva muito grande. A Rondon Pacheco fica num vale, né, vários bairros aqui, de um lado do outro, assim, então desce a escoar as águas. Eu fico com dúvida com relação, será que a capacidade dessas galerias estão sendo tomadas pela água ou não? Ou seja, será que tem um número de boca de lobo suficiente nos bairros para dar vazão, para que essa água entre, né, nesses canais e chegue até a galeria e seja despejada ali no Rio Berabinha? Eu não sei, sabe? Eu acho que não é uma solução fácil. Outras pessoas já falam, não, o córrego que corre ali debaixo da Rondon, que é o córrego de São Pedro, poderia ser aberto, né? Nunca deveria ter passado asfalto em cima em toda a extensão, mas deixado. É uma solução que poderia eventualmente estar resolvendo. Eu não sei se essa seria, mas eu acho que cabe até uma discussão pública para verificar isso. Agora eu tenho certeza, tá, que o prefeito poderia, porque toma tantas atitudes assim inteligentes, né, na cidade. Eu acho que eu tenho certeza que daqui a um tempo ele deve propor algo para resolver isso de uma forma muito fácil, tá? Eu acho que nós temos o Rio Perene aqui, o Berabinha, ele vai mudar o nome, em vez de Avenida Rondon Pacheco, vai colocar Rio Intermitente Rondon Pacheco, Rio Intermitente Anselmo Alves, né? E aí resolve o problema. É uma dica aí, prefeito. E aí, ao invés do povo andar de carro, anda de barco? Seria mais ou menos assim? De barco, e eu falei para a Ellen, né? Já comprar os coletes. Eu sabia que isso ia acontecer.